Olá pessoal, espero que vocês estejam bem. No vídeo de hoje eu vou falar sobre as diferenças entre o seguro médico, que é obrigatório para viagem de intercambistas, tanto de idioma quanto de graduação, pós-graduação, a diferença entre o seguro médico e o plano de saúde. E o porquê eu acho que você não deveria cancelar o seu plano de saúde do Brasil, mesmo não morando mais no Brasil. Para aqueles que acompanham o nosso canal já há um tempo, sabem que a gente tem uma frequência aí de 4 a 5 vídeos por semana mais ou menos, mas agora no último mês de março eu fiz somente 2 vídeos aqui pro canal. Infelizmente eu saí um pouquinho da rotina, eu tô ajudando meu pai que piorou o estado de saúde dele. Além disso a gente mudou de casa, então as coisas saíram realmente um pouco da rotina e eu acabei não conseguindo gravar muito esse mês. Então peço a colaboração de vocês. Tem um botãozinho chamado Hypar, nem todo celular aparece, mas se você puder clicar nesse botãozinho, ajuda o nosso vídeo alcançar mais pessoas na plataforma. O like também ajuda bastante, até mesmo porque o YouTube entende que quando você não tem mais uma frequência, ele começa a distribuir cada vez menos os vídeos para as pessoas que estão precisando desse tipo de informação. Então vamos lá, se você está indo para o seu intercâmbio, sempre você vai ouvir falar no termo seguro de saúde obrigatório. Por que obrigatório? Porque na maioria dos países, pessoas que não têm a cidadania ou não têm a residência permanente daquele local não tem o direito, né, ou seja, não tem como usar o sistema de saúde público gratuitamente, né? Em alguns países, mesmo você sendo residente permanente, você ainda tem que pagar ou precisa ter um plano de saúde, porque a saúde não existe o SUS que a gente tem no Brasil, que é totalmente gratuito. E quando eu falo gratuito, pessoal, eu sei que a gente paga os impostos para poder usar, né, o sistema de saúde do Brasil, mas nesses países você paga os impostos, às vezes até mais do que no Brasil, e mesmo assim você ainda tem que pagar para ter a saúde, né? Tem que pagar um plano de saúde, ou se você não tiver o plano, você tem que, sei lá, vender uma casa para poder ficar internado. Então por isso que tem esse termo obrigatório, seguro de saúde governamental. Não é que o seguro é do governo, é que o seguro médico, ele cobre as despesas hospitalares e médicas de um valor mínimo que o governo exige, tá? Então, por exemplo, o seguro que nós indicamos, né, que nós trabalhamos, ele cobre despesas de 200 euros até, se eu não me engano, 3 milhões de euros, tá? Então, por exemplo, se a pessoa precisar ficar internada, sei lá, meses no hospital, esse seguro consegue cobrir. Se o indivíduo vier a falecer, precisar fazer repatriação de corpo e todas essas despesas, o seguro cobre. O seguro médico, ele é feito realmente para emergências. Então, se você sofre um acidente, se você tem uma fratura, ou se você tem alguma doença mais crônica, né, algo que realmente tenha que ficar internado, por exemplo, com uma pedra nos rins, uma apêndice inflamada, qualquer coisa nesse sentido que pode acontecer com qualquer um, a gente nunca sabe. Essas ocasiões o seguro cobre, né? Então, por exemplo, se você tiver uma dor de cabeça, né? Na Irlanda, na Austrália, nesses países, a gente tem aquele médico de família, né? Que é o GP. Quando você tem qualquer coisa assim, você não vai direto para o hospital. O sistema é totalmente diferente, né? Não tem o pronto atendimento. A menos que você realmente tenha sofrido um acidente, uma fratura, qualquer coisa, você vai direto para a emergência. Em casos mais específicos, assim, você precisa passar por um GP primeiro, que é o clínico geral, médico de família, como queira. Aí ele vai fazer uma consulta, você vai pagar do bolso, mais ou menos entre 50 a 100 euros. Cada país tem ali o seu custo, né? Mas fica mais ou menos nessa média perante o salário mínimo. Ele vai fazer toda uma análise, né? As perguntas, vai ver se ele consegue te receitar algum tipo de medicamento ou se for algo mais urgente, mais específico, aí sim ele vai fazer um encaminhamento para um médico específico ou para uma emergência. Nós já tivemos, por exemplo, casos de alunos da Enjoy mesmo, por exemplo, nossa aluna que morava em Gal, ela caiu da scooter, né, aquele patinete motorizado, teve uma fratura no braço. Como não foi uma fratura exposta, ela teve que ir para o GP para ele verificar que realmente o braço estava quebrado, para aí sim ser encaminhada para emergência, né, para fazer todo o procedimento lá, para imobilizar o braço, calcificar e tudo mais. Então, se o seu GP custou de 50 a 100 euros, ele te receitou um medicamento ali que custou uns 20 euros, e essa conta não chegou a 200 euros, infelizmente, o estudante ele paga do bolso essas despesas. Agora, se o GP custou lá 100 euros, aí os medicamentos custaram mais 200 euros. Então 300 euros, passou daquele mínimo de 200, você consegue enviar o recibo de tudo que você gastou para a seguradora e ela faz o estorno desse valor. Agora, caso você tenha uma emergência, vá direto para o hospital e fica lá 2, 3 dias internado, você vai receber um boleto do hospital, esse valor vai vir bem alto, mas não se assuste, esse valor você não precisa pagar na hora, tá? Tem uma data específica, são alguns meses de prazo para pagar, e essa fatura você envia direto para a seguradora e eles fazem o pagamento do seu atendimento hospitalar.
tá? Esse então é como funciona o seguro médico basicamente, tá? Lembrando que o Guard-me, né, que é o seguro que a gente trabalha, que é canadense, ele também tem atendimento em português, tem chat em português, para caso as pessoas tenham ali alguma dúvida específica e precisem de uma orientação. O pessoal sempre procura a nossa equipe de suporte, né? E a gente acaba orientando que o ideal seria falar direto com a seguradora em português para ter ali um procedimento mais agilizado, tratando direto com a operadora. A diferença então entre o seguro e o plano médico, com o plano médico, vamos lá. Lembra que eu falei, se você precisa de um médico para ver o que está acontecendo, mas não é nada muito urgente assim, você tem um gasto muito alto, às vezes 150 euros, 180 euros, se você for fazer a conversão, é mais ou menos o que você pagaria, por exemplo, num plano de saúde no Brasil, entende? Então você consegue hoje, né, com as plataformas digitais, fazer consultas, né, com médicos especialistas online. Você fala, ó, tô fora do Brasil, preciso consultar o médico, eu vou usar o meu plano de saúde do Brasil. Ah, Cauê, mas eu não fico doente, é muito raro acontecer alguma coisa comigo. Você acha que realmente vale a pena eu manter o meu plano de saúde no Brasil? Por que eu acho que vale a pena? Vamos lá, pessoal. Sistema de saúde público fora do Brasil, se alguém falou para você que é bom, não é verdade. Tá? Não é que a estrutura seja ruim, a estrutura desses, né, a estrutura dos hospitais no Canadá, na Nova Zelândia, na Austrália, Irlanda, etc, são muito boas. O problema é mão de obra, gente. A mão de obra do brasileiro, o brasileiro, o médico, o enfermeiro brasileiro, tem uma atenção mais humanizada, entende? Eu sei que muitas pessoas vão dizer que teve experiências negativas num atendimento público ou até mesmo num particular, mas no geral, se a gente for fazer um comparativo e eu pegar os relatos dos nossos alunos que tiveram que passar por um procedimento médico, né? A gente já trabalha com intercâmbio desde 2015, desde 2014, 2015 mais ou menos, então já são aí 12, quase 12 anos, né? Então foram algumas dezenas, né, de relatos, né? E o pessoal sempre diz que o atendimento público no Brasil é ainda melhor, mas por conta dos procedimentos padrão mesmo. Vou dar um exemplo. Meu filho, uma vez, ele tinha acho que 2 para 3 anos, ele caiu de uma escada pequena, ali de uns 5 degraus mais ou menos, mas ele se machucou muito, ficou com o nariz e a boca sangrando, bateu a cabeça e tudo. Eu e minha esposa, na ocasião, estávamos morando em Portugal, nós o levamos até o hospital e o médico, na hora de fazer uma análise, não parava de chorar, ele já quis colocar um supositório de analgésico, né, para ele aliviar as dores. Ele olhou assim e falou assim, tem que ficar em repouso e ver se ele não vai ter tontura, né, ou desmaio, qualquer coisa assim, para trazer de volta pra gente fazer um exame da cabeça. E dispensou. Eu falei, peraí, você não vai tirar a camisa dele, ver se tem algum hematoma na costela, qualquer coisa, se ele pode ter batido? Eles não fazem isso, sabe? Assim, parece que o médico brasileiro, ele tem mais atenção, ele tenta se preocupar mais com alguns detalhes que em muitos lugares fora do Brasil a gente não vê normalmente. Essa mesma aluna que eu comentei que teve a fratura no braço, ela ficou 14 horas esperando para ser atendida com o braço quebrado, depois de ela desesperadamente clamar por atenção, por um atendimento, deram um analgésico para que ela conseguisse ficar mais calma. E aí depois das 14 horas ela conseguiu ser atendida, o médico tirou um raio-x, viu que estava quebrado, engessou o braço dela e falou, tchau, vai para casa, não vai ficar internado. Não teve uma internação nem de observação por algumas horas ou nem um dia, né? E falou, volta daqui 15, 20 dias e a gente vê como que tá. Então, isso assim são questões que, beleza, dá para ser resolvida no país, né? Porque apesar de tudo, é mais prático você passar esse sufoco do que ter que pegar um avião com um problema de saúde, voltar para o Brasil e ser tratado. Agora, se vem um problema mais específico, como uma cirurgia de última hora que você não estava esperando, alguma doença mais grave que você realmente precise de um sistema de saúde rápido, prático, que realmente te dê atenção, eu sempre recomendo pausar o intercâmbio, voltar para o Brasil, cuidar da saúde e depois continuar o intercâmbio. Eu vou dar um exemplo. Hoje, cada vez mais a gente vê pessoas jovens, né, ficando com câncer. Então, pessoas que, né, com 20, 30 anos, com problemas com câncer, tendo que tratar, fazendo radioterapia, quimioterapia. Meu pai hoje, ele tem câncer, né? Ele foi muito bem atendido pelo SUS, né? Ele mora em Rio Claro, interior de São Paulo, e aí tem uma unidade de oncologia em Piracicaba, onde a van ia lá em Rio Claro buscá-lo, acho que são 40 quilômetros de distância mais ou menos.
levava ele para fazer a rádio e a químio lá em Piracicaba. Eu tive com ele algumas vezes nessa clínica, é simplesmente fantástico assim, a estrutura deles, né? E eu tenho quase certeza que a gente teria passado dos 100 mil reais se eu tivesse que pagar do bolso para um tratamento de radioquimioterapia, porque foi câncer espalhado em vários lugares. E só que o que acontece? Hoje ele está precisando de outros tipos de atenção que a gente tenta ajudar, porque ele já não tem mais condições físicas, né, e nem mesmo mentais de ir atrás disso. E eu, minha mãe, nós dois praticamente, estamos aí há alguns meses correndo para cima e para baixo em vários departamentos. É uma história de cada um empurra para o outro e a gente não consegue resolver o problema. Então o sistema de saúde público brasileiro, dependendo da área, dependendo da ocasião, dependendo da cidade, né, porque cada cidade também tem uma estrutura diferente, você sim pode se complicar. Então o plano, se você tem um plano de saúde, você consegue, né, ter, obviamente, um atendimento um pouquinho melhorado. E claro, não adianta você querer contactar uma empresa de plano de saúde médico no Brasil com a pessoa já doente, que eles sabem que eles vão ficar no prejuízo e eles não vão aceitar atender essa pessoa. Mesmo que você queira pagar para ter a mensalidade e tudo mais, mesmo que aceite, tem toda aquela questão de carência, de alguns meses de carência, mas quando você pega uma pessoa já no estágio de crítico ali de saúde, né, muito possivelmente eles não vão aceitar oferecer atendimento para essa pessoa, porque eles sabem que eles vão ficar no prejuízo. Então, se eu puder dar essa dica, tentem manter o plano de saúde do Brasil, porque se acontecer alguma coisa com você e você precisar voltar de última hora, você tem essa assistência. Tem um caso recente, mais ou menos uns 2 anos atrás, tinha um criador de conteúdo da Austrália, um brasileiro chamado Gui da Souza. Ele teve câncer no intestino, infelizmente ele veio a falecer 2 anos depois que ele teve essa notícia. E ele decidiu, por conta, tratar do câncer na própria Austrália ao invés de voltar para o Brasil. Ele foi muito bem atendido, etc. Só que o plano de saúde não cobria, né? O plano dele não cobria. Então ele cobria algumas coisas, ele teve que gastar muito dinheiro com o tratamento dele. E mesmo assim, o caso dele era irreversível. Porém, ele teve um amigo, também na Austrália, também brasileiro, que também teve câncer, que não cancelou o plano de saúde dele no Brasil. Então, uma vez que ele precisou fazer rádio, quimio, etc., ele voltou para o Brasil para poder fazer o tratamento. Então é isso, eu não sei se em todas as cidades, por exemplo, tem uma unidade específica de tratamento como essa oncologia em Piracicaba, super estruturada, que vão buscar os pacientes da região de van, enfim. Eu não sei se todas as cidades são assim, eu acho que não. Então, assim, não dá muito para contar com a sorte. Eu acho que mesmo que você seja uma pessoa jovem, 22, 25 anos, que não tem um histórico de questões de saúde, né, familiar, eu sinceramente acho que valeria a pena você gastar um pouquinho, porque se você converter para o euro, né, o que você vai pagar no plano de saúde no Brasil é um valor bem interessante, e aí você consegue ter um atendimento que hoje é considerado um dos melhores do mundo, que é a medicina brasileira. Espero que essas informações tenham sido válidas de alguma forma para seu planejamento de intercâmbio. E claro, se vocês precisarem de ajuda com o intercâmbio de vocês, o nosso WhatsApp aqui na descrição do vídeo, na telinha final, para vocês entrarem em contato com a nossa equipe de especialistas, ajudar vocês nesse novo projeto. Nós vamos fazer uma análise do seu perfil, saber quais são os seus objetivos e te dar o melhor caminho para sua residência, seja qual for o seu objetivo, um propósito mais acadêmico, um propósito imigratório, nós vamos tentar ajudá-lo ali, traçar um plano bem certinho para você atingir a sua meta, tá bem? Vou ficando por aqui, não se esquece, deixa o like, clica no botãozinho de hypar para o nosso canal voltar a crescer. Quem sabe esse ano a gente bate os 100 mil inscritos. Na quinta-feira eu vou postar outro vídeo também falando um pouquinho sobre o passo a passo para o intercâmbio de sucesso. Um grande abraço, enjoy life, live your dream, cheers!